Aos teus pés eu me encontro, e em tuas mãos eu me entrego, pois crianças do Senhor eu sou. Em suas mãos e aos seus pés todos estamos, crianças do Senhor. Eu vou contar, eu vou sonhar, pois creio em Cristo, filhos de Deus. Olá, a paz e a graça para todos os irmãos e irmãs. Esse é o nosso canal Soldado de Cristo. Hoje é o nosso segundo vídeo. Eu venho trazer para vocês 5 inimigos que a Bíblia nos diz. E também vou trazer formas que a Bíblia nos relata como combater esses inimigos. O primeiro é o diabo, o acusador. O segundo somos nós mesmos. O terceiro são falsos irmãos. O quarto são falsos profetas, pastores e mestres. E o quinto é o mundo. Agora vamos conhecer um pouquinho, por passagem bíblica, esses 5 inimigos, tá bom? Vamos ao primeiro, que o diabo acusador. Está em 1 Pedro 8. Desculpa, gente, 1 Pedro 5, versículo 8. Esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo à procura a quem possa devorar. Olha para isso. A Bíblia fala que ele é o pior inimigo que a gente tem, porque ele está igual um leão feroz para querer destruir a gente. Ele, desde que ele caiu, como ele não pode atingir a Deus, ele quer atingir a nós. Tentar destruir todos os seres humanos que puder para tentar atingir a Deus. Então ele é o nosso primeiro inimigo. É o mais astuto. Ele, com a legião de demônios que ele tem, que ele rege, ele está sempre arquitetando uma forma de tirar a gente da presença de Deus. Mas não fique com medo não, porque Deus, nosso Pai Celestial, amoroso, ele ensina nas escrituras dele como combatê-lo. Vamos para o segundo inimigo, que somos nós mesmos. E eu tirei a passagem de Mateus 26, 41. Vamos lá, por favor? Então, Mateus 26, 41. Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como as próprias palavras de Jesus, a carne é fraca. Somos fracos, somos pecadores. Temos tendência em pecar, como não conhecemos as Escrituras, como não buscamos a espiritualidade em Deus. O nosso primeiro inimigo, ele faz de tudo para oferecer pratos para que a gente caia em tentação, para que a gente perca a salvação. Mas também vamos ter solução para isso, para a gente. Tá bom? Então vamos agora conhecer o terceiro inimigo que a Bíblia nos diz, que é falsos irmãos. Vamos lá em 2 Coríntios 11, 26. Quem puder acompanhar comigo. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo nos desertos, perigo no mar e perigo de falsos irmãos. Paulo está relatando vários perigos e um deles ele relata de falsos irmãos. É complicado, gente. É uma das coisas que mais faz a pessoa sair da congregação, é inimizades. E Satanás, que é o nosso primeiro inimigo, ele sabe muito bem disso. Por isso que ele faz questão de tanto influenciar pessoas que estão dentro da igreja fraca
para pecar, para nos ofender, para nos machucar, para que a gente saia da direção de Deus. Como ele coloca os servos dele, como Deus tem os servos, que somos nós, Satanás também tem os servos dele. E coloca essas pessoas para fazer murmurinho, são chamadas aquelas raposinhas que falam para fazer fofoca, confusões, tirar proveito. E temos que estar atento para isso, mas também as escrituras sagradas vão ensinar como devemos observar e nos defender desses falsos irmãos. E agora vamos para o quarto inimigo, e esse é o pior de todos. Não chega a ser o pior que o primeiro, mas são pessoas que confiamos. E eu quero ir logo para a passagem para que vocês já entendam do inimigo que eu estou falando. Vamos para Mateus 7,15, por favor. Quem puder me acompanhar. Eu agradeço. Então vamos lá. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pior que falsos irmãos, são falsos profetas. Ou eu vou colocar um pouco para vocês entenderem. Falsos mestres, falsos pastores, bispos, presbíteros. Satanás, o nosso primeiro inimigo e o pior de todos, ele também mexe com essas pessoas. Da mesma forma como os falsos irmãos, que também, que para mim não é um cargo, são funções, é um irmão como outro também, só que está exercendo essas funções, e como ele está exercendo essa função, Satanás, ele sabe, eu não gosto nem de falar muito o nome do acusador, mas temos que conhecer o inimigo para poder vencê-lo, e a Bíblia mostra isso. Então, ele traz essas pessoas com intelectualidade, eruditos, pessoas que falam bonito, são oradores, para convencer e fazer a perdição dos irmãos. São pessoas que entram na igreja e, por às vezes, a inocência dos membros não conhecer esses falsos mestres, acaba ouvindo, dando ouvido. E como a fé vem pelo ouvir, a maldição também vem. Então devemos ter cuidado. E a Bíblia também vai nos ensinar a como entender, conhecer e se defender dessas pessoas. E vamos agora para o nosso quinto inimigo. Vamos lá comigo. A passagem está em João 2,16. Estou pertinho. Desculpa, gente. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu acho que vocês já sabem quem é o nosso quinto inimigo, o mundo. Como eu falei no vídeo passado sobre a vida secular, que estamos no mundo, esse é o inimigo da gente, o mundo. Porque o mundo, ele, com a ajuda do inimigo, porque o nosso acusador, ele patrocina muitas coisas nesse mundo. Novelas, filmes, série, rede social, para destruir a gente. E é muito complicado porque, mesmo a gente tendo santificado, justificado por Cristo, vivemos no mundo. E o mundo é contra a gente. Mas, até isso, Deus deu uma forma. É uma forma bem prática, mas tem que vir de nós. Aceitar ou querer ou não. E agora, como já conhecemos esses 5 inimigos, vamos agora ver as soluções. Então,
Vamos ver agora as formas que a Bíblia ensina de nos defender e nos proteger desses 5 inimigos que também foi a Bíblia que nos apresentou. Então, a gente vê como Deus é maravilhoso. Ele a mostrou aos seus servos, aos seus filhos, como ele a mostrou os 5 inimigos que temos, e também ele dá a forma de nos proteger e nos defender desses. Então, o primeiro inimigo, o diabo acusador, a gente vai se defender dele também lendo passagem bíblica que vai dar a forma de a gente se defender. Vamos lá para Marcos 9:29. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, eu peguei esse versículo rapidinho, porque se eu fosse ler tudo e ainda explicar, o vídeo ia ficar muito grande. Então, o que está acontecendo aqui? Os apóstolos tentaram expulsar um demônio de uma pessoa, e eles não conseguiram. O que eles fizeram? Levaram até Cristo. Chegando até Cristo, Cristo expulsou esse demônio. E depois, como Cristo estava sozinho, os apóstolos chegaram até ele e indagaram, perguntaram: Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Deus fala que tem espécies de demônio que só sai com jejum e oração. E aí está a forma de a gente se proteger tanto do acusador e da legião do mal deles. É com oração e jejum. E se a gente lembrar, no meu primeiro vídeo, a forma para a gente encontrar as coisas do alto, encontrar o Espírito Santo, o espiritual, é com oração, com jejum, lendo a palavra. Então, quando a gente já está buscando as coisas do alto, que a gente aprendeu no primeiro vídeo, também já estamos nos defendendo, aprendendo a nos defender com jejum e oração. Por isso que eu falo, quando a Bíblia mesmo fala, quanto mais oração, mais poder. Então, ore todo o tempo que você puder, ore. E principalmente, tem muita palavra tem muitas passagens bíblicas que falam sobre o temor. Então, com respeito, se ajoelhe. É importante. Deus gosta de disciplina, Ele gosta de ver reverência na pessoa. Então, aprendemos aí como se defender desse. Vamos agora para o segundo inimigo, que é nós mesmos. Lá em Romanos 12:12, vamos ver como se defender de nós mesmos. Vamos ler, quem puder me acompanhar, por favor. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pronto. Renovação da mente. E mais uma vez eu estou falando sobre a mente. Vamos ver o que? A gente tem que esvaziar nossos pensamentos. Temos que buscar ver o que a gente está fazendo com esses pensamentos. Se estamos em pensamentos em coisas boas, estamos buscando pensamentos ruins. Se a gente for ver de novo, no segundo vídeo eu falo isso, que para a gente buscar o espiritual, as coisas do alto, a gente também tem que estar com a mente sadia. E temos que uma transformação, uma renovação. Por quê? Porque a gente vem com muitas coisas, muita carga negativa, raiva, ódio, vingança, tristeza porque uma pessoa me machucou, a outra me machucou também. E Deus fala que a gente tem que separar esses pensamentos e jogar fora, esquecer as coisas velhas do passado e começar a ter um pensamento novo. Não vai ser de um dia para a noite. Você não vai ter a perfeição do dia para a noite, vai ser devagar. Mas o importante é você já ter esses ensinamentos que a Bíblia nos aponta e começar a praticar. Então, praticando isso, que está escrito aqui em Romanos 12, com a renovação da mente, melhorar, com certeza, porque o acusador, nosso inimigo, ele oferece o pecado a gente. Cabe a gente escolher sim ou não. Então está no pensamento, está na mente, se eu devo escolher o erro ou se eu devo escolher as coisas certas. Então, a gente com a mente pura e com a busca de oração, de jejum, lendo a Bíblia, saberemos identificar se aquilo é do mal ou se aquilo é do bem.
E assim vamos se defender de nós mesmos. Tá bom? Então já sabe, uma mente boa, coisas boas virão. Uma mente perversa, que maqueia o mal, só vai trazer perdição. Então vamos lutar a partir de agora para ter pensamentos bons. Como um pensamentozinho vinha aquele pensamento maligno de briga, de discussão, desconfiança, ciúmes, inveja, raiva. Vamos tentar eliminar. Eu sei que não é fácil. Não temos força para eliminar esse pensamento, que a gente vai? Oração, jejum e Bíblia. Tá bom? Vamos lá para se defender do terceiro inimigo, que são os falsos irmãos. Vai estar na passagem de Lucas 6, 44 ao 45. Vamos lá, gente. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiro, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mais do que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma tradução um pouco diferente da minha. E então, o que a gente vê? Como a gente pode nos defender dos falsos irmãos? É conhecendo. Então a gente tem que vigiar, já com as orações, com jejum. Sabemos que o principal inimigo da gente vai colocar irmãos, falsos irmãos na nossa vida. Irmãos que venham fazer a gente tropeçar. E o que devemos fazer? Ver o fruto daquele irmão. Poxa, se a gente está com um irmão e a gente vê que ele só fala palavrão, só fala coisa do mundo, só presta para julgar, falar mal do outro, com certeza quando a gente não estiver mais com aquela pessoa, ela vai estar fazendo isso da gente. E fofoquinha, envolvido com outras confusões. Eu não estou dizendo que você deve deixar essa pessoa de lado, porque essa pessoa precisa de ajuda. A gente deve orar por essa pessoa, a gente deve estar sim ajudando ele também, perto dele, mas sabendo que ele ainda é fraco, ele está na caminhada. E existem os irmãos que só estão ali na igreja para destruir mesmo, que são servos de Satanás. E temos que reconhecer ele. E reconhecemos eles como? Pelos frutos que ele passa. Se todo mundo fala, rapaz, aquele irmão é irmão bom, rapaz, é tão bom estar do lado dele, você vê a virtude dele, a conduta dele. A Bíblia fala que Jesus, ele era seguido não só pelas maravilhosas palavras dele, mas pelas atitudes que ele fazia. Então, é uma prova de a gente também tentar imitá-lo. Não é fácil, mas é como eu falo, o jejum, oração, a Bíblia, limpando os pensamentos, gradativamente, devagar, tentando fazer o bem, a gente vai conseguir isso. E agora vamos lá, que é semelhante para o nosso quarto inimigo, que a Bíblia relata, que é os falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E para isso eu peguei o versículo que está em 1 Timóteo 3. Esse vai ser um pouquinho mais longo, mas eu espero que vocês tenham paciência e escute, porque vai ser muito importante, porque a gente vai também identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então vamos lá? Então cheguei. 1 Timóteo, né? Do 2 até, vai ser até acho que o 7. Então vou fazer diferente a leitura agora. Eu vou fazer a leitura, mas eu vou fazer pausadas para a gente identificar como é que a pessoa é um verdadeiro pastor, um verdadeiro bispo, encontrando essas 17 qualidades. A Bíblia mostra que para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser uma pessoa que esteja na frente guiando outras pessoas, ele tem que estar nessas qualificações. E é desejado, Deus fala que é bom todo homem buscar essas qualificações. Gente, algumas pessoas já nascem com um bom coração, mas eu falo a vocês que todos
pode chegar a essas qualificações. É só buscar, é só lutar, é como eu falo, é só orar. Todos nós poderemos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, chegar a essas qualificações. Mas vamos lá para identificar, separar. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então, temos que já ver a qualidade dele. Temos que ver que ele é uma pessoa que a gente não encontra, não é que não vai encontrar pecado, que todos nós temos pecado, mas não são esses pecados visíveis, transparentes, como eu falo em mim mesmo, sou novo nessa caminhada, às vezes eu me irrito facilmente, que a gente vai ver aqui, mas a gente já vê que ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Então, ele tem que ser bem casado. Não estou dizendo que no casamento de uma pessoa que está na frente ele não vai ter problemas com relação com a esposa com ele, que vai surgir problemas. Mas ele é um homem que vai ter sabedoria e ele vai ser guiado por Deus para conduzir esse relacionamento, para que seja um relacionamento mais transparente e que o povo deseje, poxa, eu quero ser casado igual aquela pessoa. Moderado. Então a gente vai ver que ele não é um cara que vai ser extravagante, que não vai estar querendo estar na mídia, não está querendo se exibir para todo mundo. A vontade dele é levar o evangelho a toda criatura. Sensato, uma pessoa que você vai ver que a fala dele vai ser diferente, os conselhos dele vai ser diferente. Respeitável e hospitaleiro. Uma pessoa que... Gente, hospitaleiro não é você pegar todas as pessoas e colocar dentro da sua casa e fazer festa. Isso não tem nada a ver com hospitaleiro. Ele é uma pessoa que quando você chegar, ele vai saber conduzir você para que você mesmo se abra para ele, conversar. Ele vai ter a forma de deixar você tranquilo para que você possa não confessar, que eu falo, mas falar dos seus problemas para que ele venha ajudar você. Apto para ensinar, ele tem que estar sempre pronto para ensinar. Eu sei que a vida de uma pessoa dessa é muito cheia, mas ele tem que estar sempre buscando a agenda dele. Olha, eu não posso falar com você semana, mas falo na próxima, vou marcar outro dia, porque ele tem que estar apto a ensinar. E esse apto para ensinar é porque ele também tem que estar preparado. Ele tem que entender da palavra de Deus, porque se ele não entender, ele vai falar coisas dele mesmo. Até que pode ser coisas bonitinhas, que eu vejo muitos livros aí, que algumas pessoas de autoajuda, que parece ser bonito, mas que quando pôr em prática não funciona, porque não está na Bíblia. Para ensinar, não deve ser apegado a vinho. Gente, isso aqui é uma coisa que as pessoas falam, mas não faz mal, faz sim. Eu dou exemplo que o álcool, principalmente para uma pessoa que quer buscar estar na frente conduzindo outra, ele não pode beber em momento nenhum. Nas artes marciais, em qualquer campeonato, quando eu ia treinar mesmo, eu falo de mim, se eu tomasse um copo de qualquer coisa, os meus reflexos não eram mais o mesmo. Eu já não tinha aqueles reflexos. Então, se eu bebo um copo, um gole de qualquer coisa alcoólica, eu vou perder os reflexos, então eu vou perder os neurônios, então eu vou perder a forma de pensar. Então eu não tenho aquele pensamento rápido e o Espírito Santo não trabalha onde está a desordem. Então eu não tenho o Espírito Santo. Então imagine, vou tomar um cálice de vinho aqui de noite e vou dormir. Uma pessoa me liga que está atormentada, está precisando de uma palavra, como é que eu vou chegar para ela e falar isso? Se eu não estou com o Espírito Santo para me conduzir. Então eu creio que uma pessoa que quer estar na frente ajudando, ele não pode tocar a boca no álcool. Nem violento, mas sim amável. É complicado essa parte aqui do violento, porque eu vejo muitos pastores pregando, batendo e com aquela grosseria, com aquele nervoso. Uma coisa é você falar com autoridade, outra coisa é você ser violento. Então a gente tem que se pegar muito a isso. Mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então, uma pessoa pacífica. Então, se a gente vê que aquele pregador, aquela pessoa que está lá na frente, só anda envolvido em briga, só anda envolvido em confusão, mas eles que estão errados, mas até para divertir, até para repreender, ele tem que ter a sabedoria, ele tem que estar apto nas escrituras para saber repreender a pessoa para que não crie uma confusão. Uma coisa, ele for repreender uma pessoa, a pessoa não aceitar e sair falando mal dele. Mas como é que a gente vai saber disso? Se é ele ou a pessoa, porque a gente só vai ver aquele caso, é um caso único. Pode acontecer de pessoas se levantar, o próprio mal se levantar contra ele e botar pessoas para tentar denegrir a imagem dele.
mas isso vai ser uma ou duas pessoas no máximo. Mas você vai ver mais benefício vindo. Olha, aquele irmão, rapaz, ele me aconselhou bem. Depois você vê outro rapaz, ele falou uma coisa, uma passagem para mim, eu fui, levei a sério e deu certo. Então você vai ver a diferença aí. Não sendo violento, pacífico, não apegado ao dinheiro. Então, essa parte também do dinheiro, eu vejo que muitos pregadores só estão pregando porque recebem por isso. É um teatro. Eles vão para lá só para receber, ou então estão pensando em receber algo. Às vezes, eu tiro até a parte do dinheiro, mas às vezes eles querem receber glória, vanglória por isso. Tirar a parte de Cristo, está ali só para receber. Não está recebendo nada, ele é um cara bom, não recebe dinheiro, mas ele só está ali para mostrar que ele é bom, não Deus. Porque todo aquele que está na frente, a gente vê essa pessoa maravilhosa, ele é maravilhoso assim, porque ele está seguindo tudo que Cristo e a Bíblia ensina. Então, ele, como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está sendo imitador de Cristo. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Então, se esse camarada não consegue conduzir os filhos, gente, eu não estou dizendo que ele pode sim passar, porque os filhos são pessoas e eles vão ter escolhas próprias, tem um livre-arbítrio, mas é aquele mesmo caso que a gente vai identificar. Se a gente vê que ele tem 3 filhos, um foi para um lado errado, mas os outros 2 condiz, luta, a gente vê, não foi por falta de ensino, não foi por falta de aptidão, não foi por falta de vontade desses pais, mas foi a escolha própria do filho. A gente também tem que entender muito para não julgar e julgar errado. Tá bom? Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu Satanás. Então, pessoa nova na fé, por que não pode estar na frente? Porque ela vai passar por muitos obstáculos. Ela vai passar por muita coisa na vida dela, então ela tem que ser transformada, ela tem que ser, como fala, quebra o vaso, me faz um vaso novo. Então ela tem que passar por esse processo para ser apto a vir, porque vai vir porradas. A pessoa que quer ficar na frente, o inimigo acusador, ele vai ser o primeiro a atacar, vai ser essa pessoa. Por isso que a gente temos que orar para aquelas pessoas que estão na frente, sem não esquecer de orar, para fortalecer eles que estão ali, que eles são os primeiros que estão com o peito aberto a tomar a porrada. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no descrédito nem na cilada do diabo. Muitas pessoas às vezes brigam porque algumas congregações não deixam a pessoa estar fazendo isso, fazendo aquilo, porque às vezes vem com um mal de lá de fora. Às vezes roubou, se prostituiu. Sei que ele merece uma nova condições. Ele é uma nova criatura. Mas tem que ter um tempo para ver se o que aquela pessoa está dizendo ali que mudou, que melhorou, para ganhar respeito de novo. Porque o respeito que é perdido demora para ser construído. É igual um relacionamento. Quando a gente faz uma besteira, a gente perde o respeito do nosso cônjuge ou da namorada, demora, é um cristal, vai ter que ser colado, vai ter que ser transformado, vai ter que vir uma mudança verdadeira. E assim, o que eu fecho é a mesma dos irmãos. Se você conhece o fruto do presbítero, do bispo, do pastor, que são frutos maravilhosos, você não vê. E outra coisa, que eu vou deixar bem claro, a igreja do nosso Senhor Jesus. Se a pessoa que está na frente fazendo alguma coisa errada, vai cair. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, gente, vamos agora para o nosso 5º inimigo, que sabemos que é o mundo, e vai estar lá em João 15, 19. Vamos ler aqui. Se você pertencesse ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu o escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo odeia. Então, sabemos que o mundo odeia a gente porque a gente não é mais dele. A gente agora é de Cristo, foi comprado. Cristo, com o sangue dele, comprou a gente. E o conselho que a passagem aqui nas luzes da Escritura vai dar é o seguinte: se não somos do mundo, muita coisa do mundo não pertence a gente. Então temos que evitar filmes. Poxa, se eu tenho um problema de
prostituição, pornografia na minha vida, eu estou vendo uns filmes que tem cenas erradas e continuar assistindo esses tipos de filme, o que vai acontecer? Eu vou cair no meu pecado. Então o que eu devo fazer? Tem que ser curto e grosso, cortar. Se eu tenho um problema de fidelidade, eu tive um problema, que isso foi o meu problema no ano passado, e eu fico nas minhas redes sociais, o que eu vou fazer? Eu tenho que evitar, porque se eu estando ali, aquela tentação volta para mim, para que eu venha praticar, falar, o homem falar com a mulher, ou a mulher falar com o homem, tem que evitar se sair daquilo, porque sabe que é a fraqueza da pessoa aqui dali. E dou outro exemplo, se eu sou beberrão, o que eu vou fazer? Porque meu amigo está no bar, eu vou lá conversar com ele, eu vou evitar estar nesses ambientes de bebidas. É muito difícil que tem pessoas que moram com o irmão que bebe. O conselho que eu dou? Lute para ter sua independência e sair dessa casa. Porque se você tem um vício de bebida e seu irmão só anda com as prateleiras, geladeira cheia de bebida, vai ser muito difícil de você vencer. Temos que fugir da aparência do mal para que a gente possa, para que um dia Satanás fuja da gente. Porque a gente vai fazer a vontade de Cristo e ele aí não vai conseguir mais tocar. Então, quer vencer o mundo? Lute pelaquilo que enfraquece você. Poxa, se eu estou assistindo uma série, eu passei 8 horas assistindo uma série e não peguei nenhuma Bíblia, não li um livro falando da palavra de Deus, não orei, não jejuei, isso está me fazendo mal. O mundo está ganhando de Cristo. Temos que começar a medir. E é por isso que eu falo a vocês, com essas instruções que eu estou passando aqui, as instruções que vêm da Bíblia, não de mim, vamos se fortalecer a cada dia mais para se parecer mais com Cristo do que parecer com esse mundo. Não é fácil, porque a nossa carne já está acostumada a todas essas coisas que o mundo oferece. E o próprio Satanás, ele inverte pesado para que a gente tropece. A mensagem que eu deixo aqui, se a gente caminhar com Cristo, escolher as coisas do alto, as demais coisas serão acrescentadas e seremos mais do que vencedor. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, às vezes eu tive que ser um pouquinho mais rápido, porque também é uma coisa que eu preparei bem simples, como eu falei, que eu não sou erudito e nem sou professor de teologia, mas eu quero eu quero chegar, então é a forma que Deus tocou no meu coração para eu chegar com a passagem para alguém, fazer a minha parte, contribuir para que o Evangelho cresça, para que o reino de Deus cresça. E espero que vocês dêem um likezinho aí, né? Acione o sininho e, se puder, se inscreva. Fica na paz de Deus, todos vocês.